Eu sou Luciane Raposo, seja bem-vindo ao canal Literatura para a Vida. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a minha história e sobre a construção da minha vida como escritora e como leitora. Hoje eu quero trazer para vocês um questionamento. Quero falar com vocês sobre o lugar do livro nas nossas vidas. Hoje em dia é muito comum nós termos muitos booktubers, muitas editoras, mesmo com a crise. O número de leitores no Brasil não é tão pequeno quanto se imagina. É um nicho muito forte, embora, à medida do possível, nós devêssemos melhorar isso, já que a média de brasileiros que leem é muito pequena. Segundo estimativas que já são um pouquinho antigas, o brasileiro lê em média de 1 a 2 livros por ano, quando lê 3 é o máximo, 3, 4 livros. Mas hoje o que eu quero trazer para vocês não é exatamente essa questão. A questão é, qual é o lugar do livro na sua vida? Vou dar alguns exemplos. Existe aquele leitor que é um leitor apenas de circunstâncias. Ele precisa estudar para uma prova, então ele lê determinadas coisas. Ele compra um livro, às vezes hoje em dia é até possível alugar, ele aluga um livro, ele pega um livro emprestado ou em muitos casos ele baixa um arquivo em PDF. Esse é um leitor de circunstâncias. Ele precisa estudar história, matemática, geografia, filosofia, então ele busca um livro nesse sentido. Não há mal nesse caso. Só que o problema é que a situação dele como leitor termina aí. Ele não é um leitor que busca livros em circunstâncias específicas e amplia essa situação, amplia essa posição para outros lugares, para outros momentos. Terminou a prova, terminou o teste, terminou a situação daquele momento, o livro é posto de lado e todo o enriquecimento que poderia ser possível com a vivência daquela leitura é esquecido a partir do momento em que a nota, em que a média é conseguida. Existe aquele leitor que, na verdade, ele nem é leitor verdadeiramente, né? Ele é um comprador de livros. Pessoas que compram livros como compram roupas, como compram sapatos, como compram bolsas. Não podem ver uma promoção, principalmente se for uma edição rara, uma edição bonita, uma edição diferente. Eu mesma gosto de colecionar algumas edições, por exemplo, de Machado de Assis, de Jane Austen, de Charles Dickens, alguns dos meus autores favoritos. Mas é preciso pensar um pouquinho. Você está comprando o livro como uma obra de arte, como um objeto que vai ficar na sua estante, ou você vai abrir aquele livro e vai mergulhar na história e ele vai trazer algum tipo de enriquecimento, de construção para a sua vida. Esse é o leitor consumista. Ele às vezes nem lê os livros, ou quando ele vai olhar aquele livro 2, 3 anos depois, percebe que não tem mais interesse. É um leitor que vive preocupado com as promoções, que não pode perder nenhuma oportunidade e que na sociedade consumista em que nós vivemos, ele está muito preocupado em ter tudo o que todo mundo tem. Mas ele lê pouco, porque a angústia dele é ter o objeto e não ler o livro. Então nós que somos leitores regulares, precisamos pensar qual é o lugar do livro na minha vida. Às vezes você não tem muito tempo, mas você pode inserir aos pouquinhos em pequenas doses. Existe também aquele leitor que é o leitor competitivo, o leitor Olimpíada. O leitor Olimpíada ele só está interessado na meta final, na chegada. Ou seja, ele precisa ler 200 livros no ano, porque se ele não ler 200 livros no ano, ele vai se sentir um fracassado. Será que essa pessoa lê os livros ou será que ela fez uma leitura dinâmica? Será que uma leitura dinâmica torna a pessoa leitora? Existem também aqueles leitores de ocasiões. Leitores que leem quando se sentem inspirados, quando não tem nada para fazer, ou quando tem um hype. Tem um livro maravilhoso, todo mundo diz que ele é lindo, incrível, fantástico, perfeito. E você lê aquele livro, mas não passa daquilo. Todas essas iniciativas, elas são válidas se houver uma continuidade. Mas se o livro para você é algo que fica na estante tomando poeira, você não doa, você não usa, você não compartilha. Ele deixa de ser um livro. E
vira apenas um objeto que vai tomar pó na sua estante, vai amarelar, não pelo uso constante, não pela companhia do leitor. Ele vai amarelar porque ele não será aberto, ele não será compreendido e ele não será transmitido a outras pessoas. Antes de comprar um livro, antes de levar um livro para casa, ou mesmo os livros que você já tenha, pense, pare, reflita. Qual é o lugar do livro na sua vida? Afinal de contas, onde estamos colocando os livros nas nossas vidas? Corta!